por enquanto, só vi uma técnica de integração, que é integração por substituição. E essa técnica, ela transforma a integral numa mais fácil. Então, vamos reescrever essa integral aqui, ó. Integral de x sobre... Essa técnica, ela é usada quando a gente tem uma função composta, uma regra da cadeia que a gente identifica. Aqui a gente tem uma função composta nesse lugar, ó. Alguma coisa, x mais 5 elevado a 3 meios. Então, isso aqui seria o que eu poderia pensar naturalmente de chamar de u, ó, esse x mais 5. Agora, quem que vira a derivada desse u? Vira a derivada do x, aqui é isso. Quando a gente está fazendo integração por substituição, a gente escolhe o que eu chamo de u. Eu olhei para essa função, parece que essa função aqui, eu vou até reescrever para ficar com uma cara mais natural aqui que a gente está acostumado, ó. Isso aqui é elevado a menos 3 meios vezes x dx. Então, aqui eu estou identificando alguém elevado a alguma coisa. Então, o que está dentro, eu estou escolhendo chamar de u. Aí, daqui para cá, se eu escolhi, eu venho e faço a conta. Quem que é a derivada? Derivo. Agora, eu não olho nada para integral, não. Vou fazer a conta. Derivada disso aqui em relação a x vai ser a derivada do x é 1, mais a derivada da constante 5 é 0. Então, isso aqui vai dar 1. A gente coloca assim, ó. du dx é igual a 1. Só que a gente está acostumando aqui com dx, vai ter um du na hora que a gente substituir. Então, a gente escreve isso aqui com essa. Então, a derivada do u em relação a x é 1. Então, o du dx é 1. O du é igual a 1 dx. Então, agora eu vou substituir. Vamos ver se essa nossa substituição vai ser boa. Isso aqui é o que a gente chamou de u, beleza. O dx vai ser o du, ó. Então, essa substituição ficou boa aqui e aqui. Uai, mas sobrou esse x. Não pode sobrar x. Então, só um alerta que a gente vai fazer aqui, ó. Essa integral, eu não posso ter uma função que a variável era x, eu mudo a variável, e agora a nossa variável passa a ser u. Beleza, então essa integral aqui, essa integral fica sendo u elevado a menos 3 meios x du. Se eu fizer isso, gente, está errado, porque eu estou dizendo que a minha variável aqui é u, e esse x seria constante em relação a u, então ele sai da integral. Isso é falso, porque o x não era constante. Olha o exercício proposto. O x é variável, a gente sabe disso. Então, não pode ter esse passo. Se você fez alguma substituição e sobrou x no meio do caminho, está errado. Então, esse passo de misturar as variáveis aqui, erradíssimo. Então, o que eu tenho que fazer com esse x que sobrou no meio do caminho? Eu tenho que conseguir passar para u. Então, vamos voltar para cá, ó. Quanto que vale x? X é igual a u menos 5. A gente consegue passar o 5 para o segundo membro e descobrir quanto que vale x, ó. Agora eu sei quanto que vale x. Então, esse x que eu não tinha como substituir, eu substituo por u. Agora, a substituição deu certo. Então, essa nossa substituição, ela foi possível aqui, porque a gente está trocando totalmente a variável era. A variável era x, agora ficou u. Pronto, agora a gente está conseguindo resolver essa nossa integral. Como é que a gente vai fazer, então? Agora a gente vai usar as propriedades. A gente transformou uma integral que era em x numa integral que a gente deseja que seja mais fácil em u. O que é usar as propriedades? Vou usar a distributividade, ó. Vai ficar u elevado a menos 3 meios vezes u. Então, repete a base, somos os expoentes. Então, aqui vai ficar u elevado a menos 5, u elevado a menos 5. Então, bom, sem preguiça, essa integral proposta lá, que era x dividido mais 5 elevado a 3 meios dx, vai ser igual. Agora a gente está perto da resolução, ó. Vou usar as propriedades. Quais são as propriedades? Eu posso, aqui é uma subtração, então eu posso separar as integrais. Eu só posso separar a integral de subtração e de soma. Produto não pode. Então, por quê? Porque a derivada do produto, quando eu tenho duas funções multiplicadas, a derivada do produto é deriva uma e deriva outra? Não é, porque aqui é 2x, a derivada de x ao quadrado é 2x, e aqui é 1 e 1. Não é. Então, não tem propriedade para produto, para quociente, para soma e subtração? Tem. Derivada da soma é a soma das derivadas, derivada da subtração. Então, essa integral eu posso separar, ó. Isso aqui fica assim, ó. Menos 5 é constante, sai da integral. Então, a gente está resolvendo duas integrais elementares do tipo u elevado a n.
Se eu tenho u elevado a n, como é que eu integro? U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Derivada como n subtrai um do expoente, na integral soma 1. Então, essa resposta aqui, essa nossa resposta, agora a gente já está, ó, vai ficar u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Menos meio mais 1 é meio. Eu colocaria um mais c aqui, mas eu não preciso colocar o mais c nesse momento, porque eu vou colocar o mais c só quando eu terminar de resolver, ó. U elevado a n aqui, esse outro n aqui é menos 3 meios. Então, menos 3 meios mais 1, menos 3 meios mais 1, menos 3 meios mais 1 é menos meio, né, gente? Acabei de resolver as integrais, eu tenho que colocar todas as constantes, porque a integral indefinida é a coleção de todas as primitivas. Então, esse meio que está no denominador, ele vira 2. Esse expoente aqui vai ficar elevado a meio. Ó, vai ficar elevado a meio. Menos meio mais 1 é meio. Mas quem que é u? Eu poderia escrever u aqui, mas eu já sei que a minha resposta tem que ser em x, porque o exercício foi proposto em x. Então, eu tenho que voltar lá, ó. Quem que é u? Eu tenho que sempre voltar na escolha que eu fiz. U é x mais 5. Então, u é x mais 5. A gente chamou isso aqui de u no início do exercício, ó. U era o que estava dentro do parênteses. Então, menos 5. Ah, aqui está dividido por menos meio. Então, esse 2 vai lá para cima e negativo aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar 10. U elevado a menos 3 meios mais 1 é menos meio. Em que lugar isso? No x mais 5 mais c é o mesmo. Claro que a gente agora poderia escrever raiz quadrada, isso aqui é uma raiz quadrada no denominador, mas aqui acabou o exercício. Quando a gente resolveu a integral, transformamos uma integral que a gente não sabia fazer numa mais fácil, pegamos essa integral, ela é elementar, a gente resolveu, só que o exercício proposto era em x, a minha resposta está em u, eu tenho que voltar para x, aqui acabou o exercício. Então, no livro, certamente esse exercício estaria com a resposta assim, ó, 2 dividido por raiz de x mais 5 mais 10. Mentira, gente. Aqui não é raiz não, porque aqui é positivo. Então, 2 multiplicado por raiz de x mais 5 mais 10. Aqui que está com expoente negativo. Então, isso aqui fica no denominador. Mais c. Isso aqui está dentro da raiz, ó. Então, até o 5 é dentro da raiz. Então, mais 10. Aqui acabou o exercício. Ah, já tinha acabado aqui em cima, né? Eu só reescrevi. Não precisa tirar mínimo, poderia ainda, mas não precisa. Então, o nosso próximo exercício, ele tem uma ideia similar a essa. Esse exercício número 6 aqui, ele tem uma ideia bem similar a essa. Só que aqui a gente tem que construir um pouquinho melhor essa substituição que a gente vai fazer. A gente vai ter que ajeitar para aparecer esse x ao quadrado. Ó. Então, de novo, tem uma raiz de uma soma, tem alguma coisa ao quadrado e ali está o cubo. Então, eu vou pegar essa função e já vou escrever com o formato que me interessa mais aqui. Ó. Eu vou escrever ela assim, ó. 9 mais 4x ao quadrado elevado a meio. Então, aqui eu estou identificando que tem uma soma dentro de uma raiz. Aqui eu tenho uma função... Esse x ao cubo, ele é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x. É a mesma função, ó. Então eu não alterei nada, é a mesma função que a gente reescreveu. Agora, a gente está identificando que tem uma função composta. Então eu vou chamar de u o que está dentro da minha função composta. Não vizinho chamar de u não, tá, gente? Eu vou mudar a variável, vou chamar de w agora, ó. Então não posso chamar de x. Porque se eu chamar de x, imagina que então aqui eu estou escolhendo, ó, escolha. Se eu chamar de x isso aqui, ó, faça x igual a 9, eu não estou mudando a variável era x, continua x. Isso aqui resolva a equação, isso aqui é uma parábola, eu vou estar achando raiz, não é isso que eu estou procurando. Então, muito cuidado para não usar a mesma letra, é obrigado trocar a variável, é obrigado. Então, fizemos a escolha da nossa mudança de variável, agora a gente vai fazer a conta. Vou calcular a derivada mesmo, a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de 9 é 0, a derivada de 4x ao quadrado é 8x dx. Então, agora vamos ver se a nossa substituição vai dar certo, se a gente consegue transformar uma integral toda em x para uma integral toda em w. Olha, o x dx está aqui para a gente substituir, beleza, o x dx está aqui. Mas não tem 8. Uai, mas o 8 é constante. Esse 8, eu tenho duas opções para ele. Ou eu passo dividindo, como assim? Eu posso escrever assim, ó. Isso aqui vira 1/8
de dw, x dx. Ah, mas eu não posso passar x dividindo? Se você passar x dividindo, você está misturando x com w. E misturar variável é uma coisa que pode dar errado. É melhor você fazer isso só com constante. O outro jeito é, eu preciso de um 8 aqui para dar certinho o 8x aqui. Então, eu multiplico por 8 e divido por 8. Que multiplicar por 1, isso não altera a integral proposta. Então, agora, se a gente fez isso, ó, até o 8 está incluído. Quem não quis fazer isso? Vai ser 1/8 aqui, ó, 1/8 de dw, da mesma resposta. Então, aqui vocês podem escolher, ou vocês fazem assim, de multiplicar e dividir por 8, ou fica 1/8. Então, eu vou fazer de colocar 1/8 para poder ficar mais diferente em relação a... Agora, a nossa substituição está caminhando, ó. Vamos lá. A minha integral vai ser isso aqui elevado a meio. Quem que é isso aqui? Ah, isso é o w, beleza. Então, é w elevado a meio, nem precisava de parênteses, né? Porque aqui é w elevado a meio. Ó, w elevado a meio. Porque o que está dentro da raiz a gente chamou de w. Vezes x ao quadrado. Não pode ter x ao quadrado. Lembra dessa história de não pode misturar variável? Quem é x dx? X dx é 1/8 de dw. Beleza. Ah, o único problema é esse x ao quadrado. Isso está errado. Não pode estar escrito desse jeito. Mas quanto que vale x ao quadrado? Aí, novamente, aquela observação que a gente fez. Ó. Aqui eu consigo isolar o x ao quadrado. Olha, 4x ao quadrado é igual a w menos 9. Então, quanto que vale x ao quadrado? Eu vou passar esse 4 dividindo, vou apagar ele daqui. Ó. Então, x ao quadrado vale w menos 9. Então, a gente sabe o valor do x ao quadrado. Olha, o x ao quadrado é w menos 9 sobre 4. Agora, a nossa integral ficou só em w. Então, a nossa substituição deu certo. A gente conseguiu fazer uma mudança de variável. Então, esse 4 vezes 8 aqui vira 1/32, sai da integral. A nossa integral, usando distributividade, esse vezes esse vezes esse, ó. Então, isso aqui vai ficar w elevado, repete a base, somos expoentes, meio vezes w elevado a 1, vou somar os expoentes, vai ficar 3 meios, menos 9w elevado a meio dw. Tudo que está entre os símbolos de integral e o dw é o que a gente está calculando a integral. Então, você pode colocar parênteses aqui ou não, porque você sabe o que você está integrando aqui nesse caso. Então, ó, agora entra o igual, ó, isso é igual, continua igual, tá? Então, sem preguiça, né? 1/32, continua. Quem que é a integral da subtração? A subtração das integrais. Então, eu vou calcular essas integrais. Quem que é essa aqui? W elevado a 5 meios sobre 5 meios. Por quê? Porque isso aqui é o meu n, isso aqui é o meu n mais 1. A gente somou um expoente, ó. 3 meios mais 1 vira 5 meios. Menos 9 é constante. W elevado a n também. Quem que é o meu n? Meio. Então, aqui vai ficar meio mais 1, 3 meios, tudo isso sobre 3 meios. Acabou, não tem símbolo de integral, estou achando todas as funções que derivando daquela lá, então eu estou achando a coleção de antiderivados, então tem que ter o mais c. Então essa resposta aqui vai ficar 1/32, esse dividido por 5 meios é a mesma coisa que 2/5 de w elevado a 5 meios. Quem que era w mesmo? Vamos voltar no quem era o w. A nossa escolha sempre vai ser necessário voltar, ó, 9 mais 4x ao quadrado. Então, isso aqui é 9 mais 4x ao quadrado, elevado a quanto? Elevado a 5 meios. Menos 9, quem que é w? 9 mais 4x ao quadrado, elevado a 3 meios. Ó, eu vou colocar... Tem uma constante no denominador ali, ó. Aquela constante... Esse 3 meios que está aqui, esse 9 eu posso simplificar com esse 3, né? Aquele 9 ali, ó. Esse 9 eu posso simplificar com esse 3. Vai sobrar um 3 aqui. Aí vai ficar 6. 6. Ah, se vocês quiserem. Ah, tem um 2 aqui, tem um 2 aqui. Eu posso colocar esse 2 em evidência e simplificar aqui. Vai ficar 1 sobre 16. Ah, dá para colocar mais coisa em evidência? Pode, mas aqui acabou o exercício. Aqui a gente conseguiu resolver a integral e voltou para a variável x. Aqui o nosso exercício está concluído.